estamos aqui no Papo Cabeça. Eu estou aqui com a missionária Raíssa e a missionária Luana, missionária Tainá, missionário Mateus. Nós vamos conversar um pouco aqui sobre quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Mas logo que eu cresci, eu acabei com as coisas de menino. Dentro do livro de 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, e quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Olha que texto profundo. Mas antes, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, queremos pedir que o Teu Espírito nos use para levar uma palavra para quem esteja sofrendo e precisando de uma direção, de um norte, para que possamos ajudar, meu Pai. Onde quer que a nossa voz, o nosso vídeo, a nossa experiência está chegando agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos começar com Mateus. Mateus, qual foi a sua experiência antes de você se tornar um homem de Deus, entregar sua vida para Jesus? Qual foi a sua experiência? Como que você chegou no santuário? Paz e meu bispo, boa tarde. A experiência não foi das mais gratificantes, né? Antes de eu chegar no santuário, a minha história o senhor conhece, mas vou contar aqui um pouco para quem está nos acompanhando. Fui nascido e criado dentro da igreja, desde o meu primeiro dia de vida. A partir do momento que eu me conheço como por gente, eu fui nascido e criado na igreja Reino dos Céus. Então, por certas ocasiões da vida, eu me afastei. Foi um certo tempo de 15 anos de afastamento da igreja que me acarretou várias situações negativas, que não é de muita alegria, né? Onde eu conheci a droga, onde eu conheci amizades que falam que são verdadeiras amizades, quando na verdade não são. Na verdade, quando a gente está no mundo lá fora, a gente fica com os olhos cegos, achando que está vivendo bem, achando que está feliz, mas na verdade a gente está cego para a felicidade. E antes de eu entrar no santuário, antes de eu voltar a retornar para o santuário, eu vivi essa vida. Então nós temos dois pontos. Primeiro, ele era da igreja e afastou da igreja. Vamos lá? O que leva uma pessoa a afastar da igreja? O que leva uma pessoa que está dentro da igreja a querer afastar da igreja? Às vezes ela começa a parar de fazer as coisas dentro da igreja e começa a achar que a igreja está ruim. Mas foi ela que cruzou os braços. Foi ela que parou. Às vezes ela para de orar, mesmo estando dentro da igreja. Ela para de orar para a comunhão dela com Deus. Ela está dentro da igreja e o fato de estar dentro da igreja não quer dizer que a igreja está dentro de nós. O fato de eu estar dentro da igreja não quer dizer que eu sou igreja. Não basta. A gente tem que ser igreja e parecer. Então você estava dentro da igreja desde quando nasceu. Sua mãe, a Perpétua, né? A Perpétua, uma grande guerreira, um grande exemplo, te conduziu no caminho de Deus. Sim. Com quantos anos você afastou? Você tinha quantos anos quando você afastou? Eu tinha a parte de uns 15 anos, 14, 15 anos mais ou menos. 14, 15 anos, a idade de menino. É ruim falar isso, porque o adolescente ele se sente um adulto. Mas é a idade que o mundo começa a chamar, é a idade que a pessoa está se conhecendo, na área sentimental, profissional, como pessoa, como ser humano. É a idade que a pessoa está conhecendo o seu próprio corpo, tomando as suas próprias decisões. E é essa fase que, se a pessoa não tomar cuidado, ela se distancia de Deus, porque ela começa a se relacionar com o mundo. E o mundo jaz do maligno. Então se afastou da igreja. Dentro da igreja tinha uma situação.
Fora da igreja, o que você encontrou fora da igreja? Fora da igreja, como eu disse para vocês aqui, né, não foi uma experiência tão bacana. Vai muito dentro do texto que que o senhor acabou de ler para nós, né? É atitudes de menino. A partir de 14, 15 anos, eu comecei a ver o mundo como uma saída de felicidade. Aí, pelo fato de eu estar na igreja, eu comecei a enxergar a igreja com as coisas, as atividades feitas na igreja. Uma coisa chata. Chata, careta, aquela coisa de adolescente. Então, foi aonde que o inimigo usou a principal arma que ele tem, que é a arma de entregar de bandeja os prazeres do mundo, né? E aonde que muitos adolescentes caem. Não, vamos falar os prazeres do mundo. Droga, cocaína, cigarro, bebida, maconha. O que você chegou a usar? Cocaína. Quanto tempo? Uns 7 anos. E essa cocaína te trouxe o que de bom? Tristeza. Só desgraça na minha vida. Só o que não presta. E a partir do momento que eu estava usando a droga, eu me sentia uma pessoa. Mas depois que o efeito passava, eu já me sentia destruído. Parecia que uma carreta tinha passado em cima de mim. Só mexendo com droga de novo para superar. Só usando mais para poder superar. E aí só vai afundando. Isso, aí vem uma voz na nossa mente que para o mundo lá fora é normal. Mas para nós que somos cristãos, hoje a gente tem a visão revelada do reino dos céus, a gente sabe que é o inimigo. A gente sabe que é o inimigo que trabalha na mente da pessoa. E se a mente da pessoa está fraca, o corpo da pessoa está fraco. Falando em outros pontos, imagina a mãe que criou o filho dentro da igreja, vê o seu filho no mundo. Nossa. Mas 2 pontos. Primeiro, nunca desistir. Quando a pessoa desiste, ela se entrega de vez. Então sua mãe nunca desistiu. Eu cuidei dela e sei que ela sempre fez trabalho para você, campanha, corrente, sempre deu oferta pela sua vida. Sempre preocupou que a gente orasse por você, não só por você, mas pela família inteira. Sim. Ela fez um voto de dedicar a vida dela dentro da igreja para Deus cuidar da família dela. Tanto é que você está aqui. Glória a Deus. Então, fora os transtornos da mãe, da família, e ver um jovem indo para o mundo, se acabando, mexendo com droga, e chegou o ponto de você dormir na rua. Sim. Foram 2 ou 3 dias dormindo na rua. No ato de desespero, no ato até mesmo do efeito da droga. E também porque eu fiz dívida e quiseram me matar. Então, naquele ato de desespero, no efeito da droga, de me mataram, eu saí pra rua, onde eu tive muita decepção também. E pessoas que falaram que eram minha amiga, pessoas que falaram, tô com você, se precisar, lá no mundo lá fora. Nessas horas de aperto, quem teve comigo, quem me deu a mão, quem me abraçou, primeiramente foi Deus que teve misericórdia da minha vida. Em segundo lugar, minha mãe e a igreja. Se a igreja não abre a porta para mim, se a igreja não me acolhe e eu não me permito ter essa mudança dentro de mim, de verdade, verdadeiramente, porque não adianta só falar, né, mesmo? Não adianta só falar. O importante é a pessoa agir. Falar, eu vou mudar, você vai mudar a sua vida, você tem que deixar Deus entrar e certificar só em palavras. Não adianta. Então, foi aonde eu conheci várias pessoas, decepcionei com várias pessoas também. E a gente, que está no mundo lá fora, as pessoas falam, eu sou seu amigo porque daí vier, pode contar comigo. Mas nós conhecemos quem é nossos amigos. Nós apenas somos todos. Isso, o copo está cheio, todo mundo é seu amigo. Quando o copo esvazia, some todos. Quanto tempo você está limpo? Tem 3 anos liberto, 3 anos liberto, graças a Deus. É um testemunho muito forte, eu tenho orgulho de falar o que eu puder. Às vezes as oportunidades que eu puder, que eu tiver de poder falar do meu testemunho, de poder contar o meu testemunho e através do meu testemunho edificar a vida das pessoas, resgatar mais jovens, o que eu puder fazer para poder contar, eu vou contar várias vezes e vou querer ajudar muitas pessoas. E o que mudou hoje? Como que você está? O que você fala para quem está assistindo essa live? Olha, mudou tudo na minha vida. Eu não imaginava fazer o que eu faço hoje. Hoje eu faço coisas que antigamente eu não me sentia capaz de fazer. Hoje, a gente que está aqui na igreja, a gente que vive a igreja, a gente sobe no altar. Só de estar subindo no altar ali já é um prazer muito grande, porque o altar é sagrado. O altar é sagrado. Deus, Ele me permitiu ter mais uma oportunidade de vida para eu poder fazer a obra dele.
E a partir do momento que eu me dei essa oportunidade de mudar, eu me dei essa oportunidade de deixar Deus entrar dentro da minha vida, Deus ele transformou minha vida. E o que eu tenho para falar para os jovens, hoje em dia não é só jovem que usa droga, né? Você vê muito pai de família, muito senhor de idade nesse mundo também. O que eu tenho para poder falar para essas pessoas é que não vale a pena. Não vale a pena. Por mais que é clichê, por mais que já é fichinha, todo mundo fala a mesma coisa, é um caminho que não tem volta. Aliás, tem 2 caminhos, né? Ou caixão, ou cadeia. Ou entregar a vida para Jesus e mudar. São 3 caminhos. Então a pessoa escolhe. Ou entrega o caminho para Jesus, ou morre ou vai preso. Então, o que eu tenho para poder falar é, se você que está me ouvindo agora, se você que está me assistindo o nosso podcast aqui, se estiver fazendo uso desses entorpecentes, saia enquanto é tempo. Tainara, como você conheceu a igreja? Eu conheci a igreja através dos meus avós. Eu morava em Ribeirão Preto, São Paulo, e a gente sofria muito, sabe? Eu e minha família. E eu era uma jovem que eu não tinha uma visão de futuro. Eu xingava muito, eu ia muito pelas amizades, e eu não conseguia enxergar aquilo. A minha mãe enxergava, ela me falava que era errado, mas eu continuava fazendo por causa das amizades. Eu não tinha uma visão de onde eu queria chegar. E eu também tinha muita perturbação espiritual através de eu xingar. Aliás, só para interagir com você, tem uma coisa que acontece muito quando a pessoa não tem um direcionamento espiritual, ela não sabe o que ela quer da vida. Existem pessoas que são conduzidas. Existem pessoas que são conduzidas pelo vício, pela raiva, pelo ódio. Dentro da igreja você domina. Lá fora você é dominado. A pessoa fala assim, não, eu sou cabeça. Mas ela não entende que o mundo é do maligno. Sim. Então, por mais que você seja uma pessoa honesta, capaz, boa, o mundo espiritual, ele tem 2 lados, o positivo e o negativo. E o negativo, ele envolve a pessoa de tal ponto que ela começa a beber, fumar, prostituir. Quando ela vê, ela já está na desgraça, né? Vai pro fundo. E eu sofria muita perturbação espiritual. Eu tinha paralisia do sono, onde os espíritos tentavam falar comigo, falava que era da minha família, que queria me levar para o outro lado, que não era o lado de Deus. E quando eu contava isso para as pessoas, elas não acreditavam. Por causa tem pessoas que não acreditam no mundo espiritual. Tem pessoas que sofrem e acham que o diabo não existe. Cuidado com essa câmera aí. E acha que o diabo não existe, acha que a luta que ela passa é normal. Mas não é normal, não. E a luta que eu passava não era normal. Por causa que era através das minhas atitudes que a minha vida, a minha adolescência também ia para beira abaixo. E eu não tinha uma visão de onde eu queria chegar e eu sofria muito. Tinha uma época também na minha vida que eu queria estar bebendo, eu já bebi também. E eu não conseguia ouvir a minha mãe quando ela chamava minha atenção. E os jovens de hoje acham que quando a mãe chama a atenção é pro mal. Deixa eu só te falar uma coisa importante. A paralisia do sono. Clinicamente, é quando o cérebro da pessoa desperta, mas o corpo não. O espírito da pessoa acorda, mas o corpo não. Clinicamente. É a explicação mais lógica aonde o seu corpo não acordou, mas o seu espírito despertou. Então, não houve uma conexão. Então, você tenta acordar e não consegue. Espiritualmente, existe uma entidade, o Exu da Morte, que faz com que a pessoa ela entra em pânico, por isso dá muito derrame. Tem gente que fala assim, olha, fulano morreu dormindo, eu quero morrer também assim. Não dá trabalho para ninguém, mas não sabe o ataque que a pessoa teve. Aonde ela tenta acordar e não consegue. Existem pessoas que saem do seu próprio corpo, vê toda a cena, vai para outros lugares. Tanto é que tem gente que quando acorda com o corpo cansado, quebrado, e tem sensação que ela já esteve naquele lugar, mas ela não sabe explicar.
Eu já vivi isso aqui, ó. Mas, gente, já aconteceu isso comigo, mas ela não sabe explicar. Existem pessoas que se cortam. A Luana vai falar sobre isso, né, Luana? Ela se cortava. Isso é muito profundo. A pessoa tenta acordar e não consegue. Então, os espíritos da morte, e isso acontece justamente quando a pessoa está fraca espiritualmente. Quando ela está no xingo, na raiva, na angústia, quando ela está revoltada para a vida, porque o seu estado emocional, quando está abalado, você acaba puxando para a tua vida transtorno. Pode falar. E a gente passava muita necessidade dentro de casa. E os espíritos das trevas sempre tentou me atrapalhar até de ir para a igreja. Tanto que a diferença do reino dos céus e para as igrejas lá fora, tem um ponto que me chamou a atenção, que me fez vir para a igreja. Por causa que eu havia, como eu era uma pessoa muito simples, eu andava descalça, sabe? Toda desleixada, que eu não ligava. Não se cuidava. Isso, exatamente. Aí eu fui numa igreja, junto com meus irmãos. Aí eu falei assim, moça, a gente pode entrar? Ela não deixou a gente entrar. Por causa da nossa aparência. Falando, tá? Por causa da nossa aparência. Aí pegou, eu falei assim, eu nunca mais vou pisar dentro de uma igreja por causa disso. Então, o que me chamou a atenção no reino dos céus, que me fez vir para a igreja, foi a atenção que a gente recebe quando a gente chega dentro do santuário. Por causa que, quando a gente chegou, a profetisa que é lá de Altinópolis, São Paulo, nos orientou. Ela está fazendo uma corrente, ela está indo evangelizar também. Ela nos orientou, nos deu atenção. E foi através dos eventos de jovens que eu comecei a ficar na igreja. A atenção que a outra igreja não deu, o reino dos céus me chamou a atenção para estar vindo. E foi através também do evangelismo que a minha vida começou a mudar. Por causa que eu comecei um trabalho, eu fiz um voto para ir no monte, tanto que foi na Arca da Aliança, foi a primeira vez que a gente dançou juntamente com o Jaés. E eu coloquei um dos meus sonhos era estar na obra e ver a diferença na minha família. E antes eu não acreditava tanto, por causa que Só para... A fé, ela vem pelo ouvir. Sim. Quando você é menino, olha o texto. Quando você é menino, realmente não acredita muito, porque você não está tendo experiências com Deus. Quando a pessoa ela tem uma vida madura, onde ela coloca Deus na frente, e ela ocupa a mente dela com as coisas do alto, com as coisas de Deus, ela vai vivenciando em pequenos detalhes a mão de Deus na vida dela. E uma coisa que vocês vão ver com o tempo é que quanto mais perto de Deus você está, mais Ele vai encaminhando a sua vida e você não percebe a mudança, tá? Você só percebe a mudança quando você vê alguém que conviveu com você. Você só percebe o quanto você cresceu quando você olha para trás e vê aquelas pessoas que andavam com você, o estado emocional delas. Aconteceu isso comigo recentemente. Porque aí você olha e fala, meu Deus do céu, a cabeça desta pessoa é uma, e a minha dentro da igreja é muito evoluída. Então você foi no monte, colocou o pedido na Arca da Aliança. Dancei, eu gostava muito de dançar, sempre gostei muito de dançar, isso me chamou muita atenção. Dancei, e meu sonho foi realizado. Porque quando a gente tem projeto, a gente coloca na Arca da Aliança, os nossos sonhos são realizados. Porque a gente tem que entender que não é com a força do nosso braço que a gente vai conseguir conquistar algo na nossa vida. Tanto que, quando eu entrei pro reino, também veio muitas amizades, né? Falar que, vai pra igreja pra quê? Você é tão nova, vamos curtir a vida. Já me ofereceram cigarro também. Já me ofereceram muitas coisas do mundo. E a gente tem que tomar decisão na nossa vida de mudar. Maconha, cocaína. Já na porta da escola ainda. Já ofereceram muito. Só que a gente tem que entender que a decisão de mudança de vida tem que vir de dentro de nós. Se eu decido que eu não quero algo que eu sei que vai me levar ao fracasso, eu não vou tomar uma atitude errada. Então eu decidi seguir na obra, decidi ter um futuro diferente e não voltar para a mesma vida que eu estava. Então, nossa, o reino dos céus fez muita diferença na minha vida. Porque se eu tivesse enfrentado as lutas que eu enfrento no mundo, eu não estaria de pé. Porque quando a gente tem Deus na nossa vida, Deus dentro de nós, e nós sabemos onde a gente quer chegar, a gente enfrenta o que tiver que enfrentar para conseguir conquistar. Porque nada vem fácil, nada vem fácil.
E os adolescentes, muitas pessoas não conseguem entender que a luta, ela vem para te dar força, resistência para você conquistar o melhor de Deus na sua vida. Então, você tem que enfrentar suas lutas de cabeça erguida, não pode ficar murmurando, reclamando. E, nossa, minha mente quando eu entrei pro reino mudou muito, que eu não consigo me ver igual antes, sabe? Mudei muito, graças a Deus. Hoje a minha família fala que tem orgulho de mim, eu fico muito feliz por isso, por causa que antes eu não sabia que eu iria estar aqui hoje. Sabe? E o que Deus faz na nossa vida, ninguém pode fazer. Isso é maravilhoso, é lindo de viver no reino dos céus. Você falou sobre a diferença do reino. Eu, o Salvador, tenho um sou Nelson. Ele era mendigo, meio da rua. E a gente recebeu ele com todo o carinho. E hoje ele é uma pessoa transformada. Eu atendi uma moça, uma jovem senhora, que ela tinha perdido a memória. E ela era irmã de um desembargador da Bahia. E ela andava suja, estava numa situação muito difícil, que ela tinha perdido a memória. A família estava procurando ela na cidade. E eu me lembro que ela tinha passado em diversos lugares, mas como ela estava suja, ninguém deu atenção para ela. Quando ela chegou na igreja, eu atendi ela. E orientei ela a fazer um sacrifício. Essa mulher recuperou a memória. E ela andava na rua há muitos anos, já tinha 3 anos que estava na rua. Deus mudou a história da vida dela, ela recuperou, voltou para casa. Deus mudou a história dela. Então o reino, ele não trata a pessoa pela condição financeira. Não porque a pessoa é pobre ou rica, mora numa favela ou mora num condomínio fechado, mas trata a pessoa pela fé. Trata a pessoa pelo que ela pode receber. E grande é Deus. O que você fala para quem está acompanhando a gente? Quem está me acompanhando, eu falo que a melhor decisão que você pode tomar é estar no reino dos céus. Mudar a história da sua vida, porque depende de você. Se você não quiser mudar a história da sua vida, ninguém vai mudar por você. Deus, ele faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua parte de mudar a sua história. Então a decisão, ela tem que vir dentro de você. Tenha fé, acredite, porque o impossível Deus, ele faz na sua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Não acabou não, minha filha. Tem muita coisa aqui ainda. Vamos lá, Luana, como é que você chegou na igreja? Bom, eu cheguei no reino através da minha avó, que ela conheceu um bispo em Goiânia. Mas por que eu vim pro reino? Porque desde criancinha eu fui criada no terreiro de Macumba. E desde criança eu vinha sofrendo. E quando eu completei 17, quando eu fiz 17 para 16 anos de idade, eu comecei a ter depressão. Foi quando eu comecei a ver vultos dentro de casa. E eu não dormia à noite. Mas por que eu passei por isso? Por um simples presente que eu ganhei de uma pessoa. Eu ganhei uma boneca de uma pessoa que era amiga da minha bisavó. E ela me deu essa boneca. E toda noite essa boneca me perturbava. Ela não deixava eu dormir à noite. Eu era uma menina que colocava na cama para dormir. Quando eu estava na cama, minha mãe acordava de madrugada para me ver. Eu estava ou debaixo da cama ou dentro do guarda-roupa. E você via isso acontecer ou quando Não. você acordava já estava lá? Eu já estava lá. Nem minha mãe sabia explicar o que estava acontecendo. Quando foi um dia, a senhorinha foi na casa da minha mãe e falou com ela para ela colocar fogo na boneca. Foi quando ela colocou. Ali eu parei, a boneca sumiu. Só que mesmo assim veio os ataques espirituais, que quando a gente pensa que vai melhorar, na verdade só piora. Aí eu comecei a ter a paralisia do sono, que foi um dos meus maiores medos, porque eu ficava com tanto medo que às vezes eu achava que eu ia acordar morta. Eu não dormia de noite. E na minha mente a única coisa que passava era o suicídio. Eu deitava para dormir, mas na minha cabeça ficava: por que você não coloca uma corda no pescoço para se matar? Corta suas veias, se mata, acaba com sua vida, não vale a pena viver. E ali eu vi o sofrimento da minha mãe. Tanto que teve uma época que ela me colocava para dormir do mesmo lado que ela, porque ela tinha medo de me ver morta, de acordar e ver eu morta. Então, assim, eu passei por muita coisa, por muita luta. E quando eu tive depressão, a depressão era muito dolorida, porque a gente só enxerga um obstáculo.
que é a morte. E para quem não entende, a depressão é uma escuridão. Isso não é simples, não. A depressão existe, é real, e a depressão ela é a ausência de Deus. Todo mundo tem Deus. Todo mundo tem. Se você perguntar para o católico, para o espírita, para o candomblessista, se você perguntar para qualquer religião, eles vão falar que Deus está com ele. Só que existe, quando uma pessoa ela vai vivendo numa escuridão, a ausência da luz, quando ela vai se envolvendo com as decepções, geralmente uma pessoa depressiva, ela passou por um estado emocional abalado, que é o seu sistema nervoso central, o centro das suas emoções está abalado, ou na infância, ou por uma herança de maldição, herdou dos avós, passou para os pais, que pode ser uma vida sentimental não legal, fracassada, pode ser uma vida financeira ruim, e pode ser por uma situação familiar desconjuntada por causa de vício, de bebida. Então isso tudo puxa depressão. Porque a pessoa vai se sentindo num lugar escuro, aonde ela não vê uma saída. Aí é que entra os espíritos dos capa preta, que leva a pessoa a não enxergar uma solução na vida, a não ser a morte. Então ela começa a se cortar, e você passou por isso? Sim, passei. Como é que foi? Bom, na verdade, bispo, o único lugar que eu me sentia bem era quando eu ia para cemitério. Era o único lugar que eu me sentia bem. E eu andava muito com os meus amigos, saía, todos eles usavam droga. Mas eu nunca precisei colocar isso na boca. Mas quando eu ia para o cemitério, que eu saía dentro de casa, que eu ia para o cemitério, eu me sentia muito bem. Algo te puxava para o cemitério? Sim, ali era meu lugar. Não queria ficar dentro de casa, não queria ficar em lugar nenhum. Só queria ficar lá dentro. E ali, conforme o tempo foi passando, eu fui sofrendo mais ainda. Então foi quando eu comecei a me cortar. E ali eu fui me cortando. O que dava na sua mente, o que falava na sua mente para você se cortar? Bom, na minha mente, pelo fato de eu ver minha mãe também passando por algumas situações, e meus irmãos também, às vezes na minha mente vinha e falava assim: por que você não acaba com sua vida? Você já sofreu desde criança. O que você está vivendo ainda? Por que você vive? É melhor você acabar e botar um fim logo nessa história. Foi quando eu pedi para minha mãe uma corda, e ali ela assustou, e foi quando ela escondeu todas as cordas que tinha dentro de casa, ela pegou e guardou por medo. O que muitos não sabem é que tem a quartinha, a calunga, aonde faz os trabalhos em cemitério, e daí o motivo de pessoas ir para o cemitério, faz trabalho. Mas existe o porteiro do cemitério, Exu Caveira, que é o que faz a pessoa, morre a saúde dela, morre a paz dela. Em alguns lugares trata isso como uma entidade, ilusoriamente, mas é bem verdade que isso vai levando a pessoa a se secar. Pode ver, você não me falou isso, mas antes você olhava no espelho e via você como uma caveira. E eu já não comia mais. Eu era só o osso mesmo. Quando eu cheguei no reino, quem me conhece, o pessoal de Goiânia, via a minha situação. Eu não comia, eu não sentia prazer em mais nada. O meu único, a única coisa que eu queria mesmo era colocar um fim na minha vida e pronto. Você viveu assim, você pensou em suicídio quanto tempo? Anos, dias, meses? Eu pensei em suicídio muitas vezes. Muitas vezes. Tanto que teve uma vez que eu entrei para dentro de um quarto e tentei cortar o meu braço, que foi a veia do coração. Só que eu não consegui me cortar. E eu sofri muito. Aí eu conheci o reino, que minha avó conheceu através da internet, porque eu já tinha ido em outras igrejas, eu já tinha ido em centros espíritas, eu tinha feito de tudo já, que minha mãe não aguentava mais. E ali ela queria uma saída. Ela só queria uma saída, só queria me ver bem, mais nada. E ela conheceu um bispo em Goiânia. E ali ela pegou e falou comigo. Só que quando ela falou comigo, eu fiquei tão... que eu já estava muito calejada. Eu falei com ela que eu não ia. E ela pegou e falou: você vai. Aí ela arrumou minhas coisas, me colocou dentro do ônibus e mandou para Goiânia. Tanto que quando eu cheguei em Goiânia, eu cheguei muito constrangida. Porque eu
na minha cabeça, assim, eu ficava, se em outras igrejas não me ajudou, em terreiro de macumba que eu fui criada não me ajudaram, então aqui também não vai fazer muita diferença, não vai me ajudar. E ali, minha avó pegou, me deixou em Goiânia e foi embora, voltou pra Bahia de novo. E ali o tempo foi passando. Atenção, pessoal de Guanambi aí, né? Guanambi aí, um abraço, pessoal de Guanambi, vai! E ali o tempo foi passando e eu fui vendo minha melhora. Quando eu vi minha melhora foi quando eu comecei a dançar com as Marias. Foi quando eu comecei a melhorar. E aí também eu fui dançar no Monte Manaim. O que é Maria? O pessoal que está nos acompanhando não sabe o que é Maria. Maria são um grupo de mulheres, né? Que elas dançam lá no Monte Manaim, que nem Miriam dançou. E ali eu fiz a dança com ela, que é um ato profético. Que foi na onde eu fui dançar através da minha cura. Essa é a palavra. Ato profético. No Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus, nós vamos agora até a Arca colocar os nossos projetos. Existem pessoas que o projeto é uma casa, é um carro, é uma realização sentimental, é uma vida transformada. Então é um ato profético. E a dança, quando Miriam, irmã de Moisés, que já estava a geração dela há 430 anos como escrava, quando Deus deu a libertação ao povo, ela reuniu as mulheres do acampamento na travessia do Mar Vermelho e ela pegou tamborim e começou a louvar a Deus com as danças que representam a liberdade. Agora eu tenho motivo para ser feliz. Agora eu tenho motivo para comemorar. E nós vamos ao Monte Manaim, na dança profética de Miriam, e a mulher faz um pedido a Deus, geralmente para o marido, para o filho, geralmente para uma vida financeira, passou prosperidade. Então ela faz um pedido para que aconteça na vida daquela pessoa, ou dela mesma, a cura, um milagre, uma libertação. Então ela dança. Foi o que aconteceu com você. Você foi no lugar dos grandes milagres de Deus, o Monte Manaim, fez o ato profeta da dança, e onde você não tinha alegria, você passou a ter. Foi quando eu comecei a ter. E ali eu fui me enturmando com os jovens também. Depois que eu dancei com as Marias no Monte Manaim, que eu fiz meu ato profético, eu fui embora, ali eu comecei a me sentir muito melhor. A tristeza, eu percebi que ela já tinha passado. A minha tristeza que eu sentia, eu não sentia mais vontade de morrer, eu só queria viver e conquistar o que eu queria conquistar. Mudou, a minha cabeça mudou completamente e eu fiquei sem entender. Porque eu pensei assim, nossa, eu fui em tantos lugares e aqui que a minha mente veio mudar. Aí foi quando eu comecei a me turmar com os jovens. Que ali eu fui indo evangelizar, fazendo evangelismo. Foi quando eu comecei a gravar com eles, foi quando a gente começou a dançar. E ali eu fui vendo que a minha vida foi mudando completamente. E às vezes até ligava pra mim e falava, mãe, não entendi o que aconteceu. Porque eu fui em muitos lugares aí na Bahia, que a senhora me levou. E eu não mudei. Chegou aqui, eu comecei a mudar. Você tinha razão para viver? Não. Daí um motivo de grandes fracassos. Quando a pessoa está na igreja e ela tem a base dela em Deus, e ela se converte, ela não está na igreja por um momento. Ela não está na igreja porque é bonita, o louvor é lindo, o pastor prega bem. Ela está na igreja porque Deus é o caminho, a verdade e a vida. E ela preocupa então com o plano de salvação dela. Então se torna uma base. Se torna uma base na vida dela. E ela recebe então razão para viver. O apóstolo Paulo disse isso. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando eu me encontro como um cristão e começo a seguir os ensinamentos de Jesus, eu começo a entender que a vida não acaba com a morte. Ela começa mesmo. Termina o plano terrestre, e nasce o plano espiritual que é para sempre. Aproximadamente o terreno dura 120 anos, mas o espiritual é eterno. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos plantando, porque a gente só colhe
A O que a gente planta. Razão de viver. Você não tinha. Hoje você tem? Hoje eu já tenho razão para viver. O que você fala para quem está te assistindo? Bom, o que eu falo para quem está assistindo é, pela pessoa que ela tem uma depressão, que ela passa por isso, que muitas das vezes a gente acha que é o suicídio que vai resolver tudo. Mas na verdade não é o suicídio. Que o suicídio vai acabar com a vai dor, acabar né? com a dor da pessoa, mas na verdade só vai piorar a pessoa. Porque na Bíblia mesmo fala, né? Que Deus ele abomina o suicídio. Então não vai melhorar, só vai piorar a situação dela. Então assim, eu falo para essa pessoa que ela vem pro santuário, que ela faz um ato profético, que ela dança ou que ela faz uma corrente. Porque isso ajuda muito. E isso vai libertar ela do que ela está. Então eu falo para essa pessoa que ela está assistindo que ela não desiste de viver, que ela tem que sonhar ainda, que ela não pode acabar com a história dela assim. Você falou sobre o suicídio, que se a pessoa morrer, acaba com o sofrimento. Se a pessoa que suicida, ela só aumenta o sofrimento. Pegou a visão, não? Pegou? Ela aumenta por quê? Por que ela aumenta o sofrimento? Não sei. Por quê? Porque ela passou o sofrimento dela para a mãe, para o pai, para o irmão, para a família, para os amigos. Então ela aumentou o sofrimento. E aquilo ela vai pagar caro. Aquele sofrimento que era Dela se tornou para 10. Né? Então aumentou. Raíssa. Bom, eu conheci o santuário através da minha mãe, pela situação que estava envolvendo em casa. Porque eu tenho um irmão que mexia com droga, vício, e aquilo estava... Que tipo de droga? Nós estamos conversando muito aberto, né? Para as pessoas entenderem que cada um tem uma história, cada um tem um sofrimento, e ninguém está na igreja porque é belo, é lindo. Está na igreja porque passou por uma transformação. No seu caso. Meu irmão mexia com cocaína. E vício também, de álcool. E sempre quando ele chegava em casa, chegava revoltado, sempre queria brigar, até mesmo querer matar meus irmãos, até mesmo minha mãe, avançou já na minha mãe. E com isso estava dando uma revolta grande em mim, nos meus irmãos. E a minha mãe, vendo esse resultado, procurou o santuário, procurou uma ajuda. E foi que a profetisa ajudou ela. Tá, vamos lá. Seu irmão tinha quantos anos? Ele tinha 20. 20 anos. Olha o que o vício faz. Ele chegava em casa transtornado, querendo brigar, acabar. Depois que acabava o efeito da droga, como que era? Ele não lembrava o que tinha acontecido, o que ia acontecer com ele. Isso acontece muito. É aí que entram os espíritos. Eu cuidei de um moço que ele feriu a família, a mulher e os 2 filhos, quebrou toda a casa. E quando ele acordou no hospital, amarrado, e que ele olhou para ele todo cortado, ele falou: o que aconteceu? O que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? Ele não lembrava. Ele não lembrava. Espíritos imundos que toca na mente da pessoa, faz ela trair, faz ela sair de casa. Tem gente que sai de casa e não sabe por que saiu, não tinha motivo para sair, mas saiu. Acaba com o casamento, acaba com o relacionamento, acaba com a vida, não sabe o que aconteceu, por que eu estou fazendo isso? Então esse moço acordou no hospital, todo cortado, porque tinha quebrado o vidro da casa, ele dava a murra e cortava o braço. E quando ele acordou, ele não lembrava de nada. Existem pessoas que saem, clinicamente fala que é o sonâmbulo, sai andando, sonambulando, quando vai ver está fora de casa, e a pessoa não lembra de nada. Espiritualmente, são espíritos da noite, que faz com que a pessoa, você já viu que é na madrugada que mais aumenta o sofrimento de uma pessoa? Sim. Espírito da noite. Faz a pessoa fazer coisas absurdas e quando vai ver, nem ela lembra. Alguém fala assim: você falou isso comigo, a pessoa não lembra. Não falei não, você falou sim. A pessoa não lembra. Hoje, como que você está? Hoje, como é que está a sua casa? Hoje, como é que você está vendo tudo isso depois que você veio para a igreja? Bom, estou me sentindo até melhor. Quando eu fui para minha casa,
vi uma paz dentro de casa. Não tinha? Não tinha. E eu vi meu irmão mudando, trabalhando, parou de beber, de fumar. Isso, eu vi a alegria também da minha mãe, que minha mãe sofria muito. E eu vi ela alegre, contente, vendo meu irmão como que está hoje. Para o pessoal entender, você foi passar o final de ano na sua casa. Sim. E aí quando você chegou lá, você entregou sua vida para Jesus, fez um voto a Deus de fazer a obra de Deus, de ser uma missionária, para Deus transformar a sua casa. Na hora que você chegou na sua casa, você viu que seu voto não foi em vão. Isso. Que o que você propôs com Deus, houve paz dentro da sua casa. Exatamente. A sua mãe, você me contou, não me lembro quanto, que sua mãe já está ficando perturbada, quase doida. Sim, estava pensando até se matar também, com querer ir embora. Ela sempre dizia para mim, para os meus que queria ir embora, que ia sumir por causa disso. Estava aguentando mais. E você cresceu ouvindo isso? Sim. Seus irmãos, todo mundo. Tudo por causa de um vício. Exatamente. Vale a pena servir a Deus? Vale muito. O que você fala para quem está te ouvindo hoje? O que mudou em você agora, na sua vida, depois que você entregou sua vida para Jesus? Mudou a minha forma de agir, minha forma de pensar também. Que para mim também estava valendo muita coisa, eu estava revoltado, tudo estava acontecendo. Hoje já penso em crescer. Ah, eu me lembro de você! Eu me lembro que você estava revoltado, eu me lembro quando você chegou no santuário. Eu me lembro. Você lembra do seu cabelo todo doidão? Você lembra? Você lembra que você... É muito sério que eu vou falar aqui. Posso falar? Pode. Você estava tão revoltada que o seu jeito estava de homem. Sim. Toda revoltadona, com o cabelo todo revoltadão. E quando você andava, você usava umas roupas largona. E quem te vê hoje, você é uma jovem muito bonita. E quem te vê hoje, vê você de terno, vê você toda de cabelo, o seu cabelo está preso, mas solta o cabelo, toda com vaidade. Mas você estava indo para um caminho que ia acabar a sua vida. De revolta, de tristeza, de angústia. Isso fruto de um transtorno dentro da própria casa. O que você fala para quem está te acompanhando? Que venha para o santuário como a minha mãe fez, como eu fiz também. Hoje estou aqui, né, fazendo a obra. Para a glória de Deus. Graças a Deus. Né? Hoje você tem motivo para sorrir. Tenho, antes não tinha. Para a gente fechar. Esse é o início de muitos bate-papos que nós vamos ter. Eu decidi este ano ter utilidade do meu tempo. Tempo que eu vou ficar parado, eu vou fazer alguma coisa, ser produtivo. Existe um homem que ele tinha 4 sementes. Uma caiu à beira do caminho. Tem gente que nunca está no caminho. Só está à beira do caminho. Não tem uma mudança, não tem uma transformação. Tem gente que está dentro da igreja, mas ele não busca um crescimento, ele não busca uma evolução, ele só está na igreja. E ainda coloca a culpa em Deus. Quando não dá certo, né? Ainda fala, eu estou na igreja, não está resolvendo nada. Só está na igreja, mas a igreja não está nele. A outra parte caiu entre os espinhos. Existem pessoas que ela deixa o mundo sufocar ela, os prazeres do mundo sufocar ela, puxar ela, para acontecer contigo. Ela quer ser de Deus, mas ela começa a achar a igreja monótona, ela começa a achar a igreja sem graça, ela começa a se isolar sem perceber que é ela que está distanciando de Deus, não é Deus que está distanciando dela. É ela que está se afastando e ela vai se esfriando na oração, nos seus compromissos com Deus. Ela já não oferta mais, ela já não dá mais o dízimo, então ela vai se esfriando, tem um sacrifício, ela olha aquilo, não vou fazer não. Então ela não luta mais e o mundo vem como um espinho, enfiando nela os pensamentos de mundo. E ela começa, então, aparece um amigo, pode falar, pode. Eu chego a dizer que assim, as pessoas, quando elas começam a se afastar de Deus, se afastar das coisas de Deus, as coisas começam a dar errado para essas pessoas.
Aí começa a dar, na área financeira dá errado, na área profissional dá errado, na área sentimental dá errado. As pessoas acham que o problema é Deus que está afastando delas, mas não é. Justamente essas coisas acontecem quando as pessoas se afastam de Deus. Deus nos dá aquilo que nós proporcionamos para Deus. Eu não vou, como a gente aprende, a gente planta e colhe. Eu não vou plantar morango, eu jamais vou colher pimenta. Plantar morango, eu vou colher morango. Então, pimenta que ele passou na Bahia. E, aliás, a terra boa, né? Então, isso que acontece com muitas pessoas. As pessoas, elas se afastam de Deus a partir dessa atitude que a pessoa toma, dessa decisão que a pessoa toma de se afastar de Deus, as coisas começam a dar errado e as pessoas acham que é Deus que parou de olhar para as pessoas, mas não. É elas que se afastaram do que Deus quer para elas. Eu vi um exemplo que para mim foi fantástico. O filho que perguntou ao pai que tamanho que era Deus. E na hora passava um avião e o pai olhou para o menino e falou: olha lá, Deus é daquele tamanho, meu filho. Está vendo aquele avião no céu? Ele falou: mas pai, está tão pequenininho, quase não dá nem para ver. Depois o pai foi lá, pegou o menino e levou ele no aeroporto. E quando ele estava próximo do avião, ele viu que o avião era grande, enorme. E aí ele olhou e falou: mas pai, o avião é grande. E aí veio a história. Quanto mais perto de Deus eu estou, maior ele é na minha vida. Quanto mais distante de Deus eu estou, menor ele é na minha vida. Deus não tem como agir na minha vida, mesmo sendo Deus, só que Ele me deu o livre-arbítrio. Deus não tem como agir na minha vida se eu estou distante dEle. É questão de prioridade. Muitas pessoas não priorizam a Deus e querem receber coisas grandes de Deus. Perguntar por que a minha vida está assim, por que tudo dá errado, fica se perguntando, fica murmurando, mas não prioriza Deus. Prioriza as pessoas, prioriza amizades, prioriza objetos, mas não prioriza Deus. Porque a gente tem que entender, se eu quero que Deus faz coisas grandes na minha vida, se eu quero receber coisas grandes na minha vida, eu tenho que fazer minha parte. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Então muitas pessoas não conseguem entender isso. É questão de prioridade. E ela quer servir a Deus, muito bem, ela quer servir a Deus. É tipo assim, eu baguncei no mundo, aprontei no mundo, e com um mês dentro da igreja eu quero que a minha vida toda seja transformada. Acho que é mágica. É mágica. Aí Deus é bom, né? Então ela viveu mais no mundo, aí ela, pra gandaia, pro forró, pra bagunçada, pro carnaval, pra pera, pra não falar que eu tô falando de outra. Aí ela tem maior alegria, maior entusiasmo. Quando chega na igreja, fica sentada, cruza os braços, achando que a igreja, Deus não está vendo. O entusiasmo dela com as coisas do mundo tem sido o mesmo quando ela está dentro da igreja. Porque é tudo um conjunto. Tudo é um conjunto. Deus precisa olhar para a gente e ver o que ele viu em Davi. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Davi tinha alegria de ir para a igreja. Não sei se é na Angola, não sei que é não sei qual país que é, quando eles vão ofertar, eles vão dançando. Onde é na África? Não é. Israel não. Israel também, mas né? É África. Ou é Angola, ou é Moçambique. Vocês lembram, não? É algo assim. Eu sei também que nos Estados Unidos é assim. O pessoal, quando vai ofertar, eles vão pulando. Eles vão pulando. Eles vão cheios de alegria, cheios de entusiasmo. Eles têm prazer de ofertar. Tem gente que tem prazer de gastar dinheiro em tudo quanto é lugar. Mas quando chega na igreja, não é o mesmo prazer. E aí depois, na hora do aperto, na hora de estar no hospital, na hora de estar num presídio, Deus, me ajude, Deus. Se o Senhor me ajudar, eu prometo. A ajuda de Deus. Vai falar que você se lembrou aí.
Às vezes até eu ficava muito impressionada. As pessoas gastavam muito dinheiro em terreiro de macumba. Valores altíssimos. Mas quando é para Deus, a pessoa não quer gastar. Mas quando é para macumba, a pessoa dá o valor que for necessário. Acha que Deus não precisa, né? Quando é para Deus, a pessoa não quer dar. É ignorância falar, Deus não precisa de dinheiro. A obra dele precisa. Tem rádio, tem televisão, tem panfleto. E são meios, né, Bispo? São meios. São meios que a igreja tem, que a igreja encontrou de resgatar almas. Então, todos nós aqui. Sim, a pessoa dá uma oferta na casa de Deus, a pessoa ela dá um sacrifício na casa de Deus, ela está investindo no futuro dela. Ela está investindo naquilo que Deus vai proporcionar para ela. Ela está investindo em almas, ela está ganhando almas. E a Bíblia fala que há festas no céu quando há uma alma resgatada para Jesus. Então, essas ofertas que vêm, o sacrifício que vem, ele não é em vão. Ele vai ter retorno para a vida da pessoa, seja na vida, em qualquer área da vida. Quem foi vítima de trabalho de esquerda, na verdade, alguém pagou. O cliente pagou para a pessoa fazer um ritual para afetar outra. Aí quando chega na igreja, quer de graça receber e de graça dar. Hein? Só oração. Só oração. E ainda usa a Bíblia. Usa a Bíblia. Na Bíblia tem as bênçãos e a maldição. Você escolhe o que você quer. A pessoa não pode levar a Bíblia no pé da letra. Tem que levar na luz da revelação. É isso que muitos pastores aí fora fazem, né? Ensinam errado para as pessoas. Não tem a revelação que o reino tem. A partir do momento que o pastor ensina a ovelha errada, a ovelha vai caminhar errado e vai, como que o senhor disse aí, os irmãos que participam, que frequentam essas igrejas fracas aí, eles levam tudo que a palavra de Deus diz aqui, tudo que a Bíblia fala, ao pé da letra, e de forma errada. Por que está errado? Porque foi ensinado errado. Porque o pastor que passou para a pessoa, o homem de Deus que passou, que era para ser o homem de Deus na vida da pessoa, não foi. Ensinou errado. Ensinou errado. Para encerrar, eu quero agradecer a Raíssa, Luana, Tainá, Mateus. E muito obrigado pela companhia de vocês. Eu tenho certeza que Deus, de alguma forma, em algum lugar, está chegando até alguém, em nome de Jesus, através deste bate-papo. Diz assim: quando eu era menino, menino é diferente de criança. Criança na Bíblia é um ser indefeso que Deus cuida. Menino na Bíblia é um ser que não mede a consequência do que faz. Menino não é num estado de idade. Menino na Bíblia é um estado de pessoas infantis, que não mede as consequências do que fala, que não para refletir no que está dizendo. Então aqui está, quando eu era menino, não criança. Criança é um ser indefeso, um ser angelical. É o reino dos céus é das crianças. O menino não. O menino são pessoas que agem sem pensar. Tem pessoas que acham que Deus vai perdoar tudo. E não é assim. Não é dessa forma. Falava como menino. Quantas pessoas que falam para depois pensar no que falou. E quando a gente cresce, a gente pensa no que vai falar. Falava como menino. Pensava como menino. Raciocinava como menino. E quando me tornei homem no estado, não de ser homem ou mulher, no sentido da palavra do ser masculino, homem no ser de crescimento, a estatura de um varão perfeito, a mente cresceu, a mente evoluiu. Homem de crescimento. Acabei com as coisas, quando tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então as coisas de menino, você que tem que tirar da sua vida. As coisas de menino é você que tem que eliminar da sua vida. Elas não saem
de forma alguma, se você não amadurecer. Enquanto você agir como menino, enquanto você pensar como menino, enquanto você não medir as suas consequências, enquanto você não parar para analisar, opa, peraí, eu me tornei quem? Eu entreguei minha vida para Jesus, e o que eu estou fazendo dentro da igreja? Eu estou ganhando alma, eu estou crescendo, eu estou evoluindo, o ano está passando e eu estou sendo a mesma pessoa, o que eu estou fazendo da minha vida? Então, o homem, ele faz análise da vida dele. Se tem uma coisa que eu estou aprendendo, é não perder tempo. É muito perigoso quando a sua vida passa e você perdeu tempo. A perca do tempo é o quê? Vida. O materialista, tempo é dinheiro. O espiritualista, tempo é vida. É a minha vida. E a vida perdida, ela não volta. A não ser se você for um gato. O gato tem quantas vidas? 7 vidas. 7 vidas desse? Não. Então quando você vê um gato morto, é porque já esgotou todas as vidas dele. Então, o pessoal fala que gato tem 7 vidas. Você é gato? Não. Você é gato? Não. Então você só tem uma vida. Não pode perder tempo. Não pode perder tempo. Nós não estamos aqui para perder tempo. Nós não saímos do mundo, Deus não mudou as nossas vidas para a gente vir aqui para perder tempo. É hora de crescer. E o amadurecimento faz a gente ser homem. No termo, não do sexo masculino, mas no estado mental. Eu preciso crescer. Eu preciso ocupar meu tempo. Eu preciso entender que Deus mudou a minha vida para mudar a vida do próximo. É o que nós estamos fazendo aqui. Que Deus abençoe vocês, abençoe a todos. Muito obrigado. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer por este momento. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós e pela alegria de poder levar a mensagem do reino dos céus a quem precisa. Senhor, nós estamos nos preparando para os atos proféticos da tua casa, Senhor. E que o reino dos céus possa chegar nos esquadrantes deste mundo. E pessoas que não conhecem essa obra forte possam conhecer e vir para essa obra em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos desde já. Que assim seja. Amém. Todos, tira a câmera do lugar aí para a gente poder virar para essa câmera aqui. Enquanto o pessoal da produção, está aqui o William, está aqui o Luiz. Filma o Luiz aí, mostra o Luiz aí. Aí o Luiz aqui, um dia o Luiz vai estar também. O Luiz vai estar também. Agora pega aí, Luiz, filma o William aí. Daqui um dia, isso, filma o William aí. Não. Faz direito. Deixa filmar ele. Isso, cuidado com o cabo. Aí, pronto. Isso. Puxa pra cá agora. Todo mundo naquela câmera. Eita glória! E ó, eu quero falar pra você. Pegou? Tá pegando todo mundo? Não para não, meu filho, cuida do seu serviço aí. Isso, enquanto tá nenhuma, tá na outra. Pegou? Sim. Eu quero falar para você, onde quer que você esteja, que há um Deus que opera maravilha, que pode mudar a sua história de vida. Pode fazer de você um vencedor, uma vencedora. O reino dos céus, essa obra forte, de uma juventude forte, de jovens apostólicos, chega até você para te mostrar que existe uma esperança para a tua vida. Existe uma esperança. Fecha em mim. Quando eu comecei no ano de 1999, praticamente eu não sabia nada. No ano de 1999, 1º de novembro de 1999 foi quando eu comecei. Eu entreguei minha vida para Jesus. O apóstolo missionário Adelino de Carvalho me resgatou. Eu era depressivo, todo mundo aqui contou a sua história. Eu era depressivo, eu ouvia vozes, eu via vulto. Eu estava completamente sem rumo na minha vida. Foi através dessa obra forte que Deus mudou a minha história.
Foi através dessa obra forte que Deus me resgatou. E hoje eu estou aqui falando para você. Vale a pena ter fé, vale a pena acreditar. Não jogue a toalha. Onde quer que você esteja, se tiver difícil, creia em Deus. E venha para essa obra. Jovem, venha para essa obra. Você que está decepcionado com a igreja, você que está perdido, você que se afastou da igreja, você que se sente o filho pródigo. Eu saí da casa do pai, meu Deus do céu, bispo, eu não sei o que eu vou fazer. Eu saí da casa do pai. Eu quero dizer para você que hoje ele nos colocou. Pode mostrar todos. Ele nos colocou. Põe a mão para lá, gente. Na sua vida, no seu caminho, para dizer para você: paz, Paz e luz. Deus abençoe. Deus abençoe. As